Então, eu me chamo Rosiane Rego Santana Cassiolari. Eu vim da Bahia, né? Eu vim muito pequena da Bahia. Então, assim, eu vim de família, uma família grande, de baianos. Então, minha família era de 8 irmãos. Eu era a filha, uma das mais novas. E o meu pai, ele veio para São Paulo e deixou minha mãe lá, né? Deixou com 7 filhos. Na verdade, meu pai não veio ele foi meio obrigado a vir, porque meu pai mexia na política. Então, teve a época da ditadura. E ele recebeu foi aconselhado a deixar a Bahia. E meu pai deixou nós lá, muito pequenos, minha mãe com muitos filhos. E meu pai veio para cá, para São Paulo. Primeiro passou para o Rio, depois ele ficou em São Paulo. E a vida dele era escondido, né? Ele ficou com medo, porque realmente ele foi vereador na Bahia. E então, assim, minha mãe é aquela dona de casa, da casa para os filhos e só. E meu pai muito influente, né, na mineração da Bahia. Ele era muito influente. Os ingleses lá roubando os ouro, né, de toda a mineração e deixando poluindo lá. E meu pai muito influente e não se misturou. E ele precisou sair, abandonar a gente lá. Então, uma carta mal entendida, acho que minha mãe não entendeu a carta do meu pai. Minha mãe pegou 7 filhos e veio para São Paulo. Só que a pessoa que quando ela chegasse em São Paulo, qualquer ônibus levava até meu pai. E chegando ali na Praça da Sé, primeiro que foi uma loucura, né? Você entrar no ônibus com 7 filhos. Vieram todos passando mal. Meus irmãos amarelos. Eu fico pensando, que cena triste da minha mãe. E as pessoas, assim, olhando para minha mãe, enojada, né? Porque meus irmãos começaram a passar mal e vomitar. E minha mãe, com aquele monte de filhos, eu tinha 3, meu irmãozinho de colo e os outros, aquela escadinha. E as escadinhas todas passando mal. Então, eu fico pensando como foi triste. E o sufoco que foi para vir da Bahia para São Paulo e achando que São Paulo tudo bem. Eu vou chegar lá, eu vou pegar o primeiro ônibus e eu vou chegar no meu esposo. Só que não. Chegou na Praça da Sé, ela pegou um ônibus errado, com aquele monte de filhos. Então, assim, já foi tudo aquela loucura. Então, assim, o meu pai, de repente, recebeu minha mãe com todos os filhos, alugou uma casa. Na hora que ele chegou lá com os filhos, a mulher falou, não toma seu dinheiro, porque muitos filhos. Meu pai não tinha onde deixar a gente. Então, a gente acabou ficando na casa de um conhecido, que era da Bahia aqui. Então, minha mãe passou um sufoco, não conseguimos lugar para ficar, até nós chegar dentro de uma favela. Meu pai comprou um barraco numa favela e a gente ficou morando lá até meu pai conseguir uma casa melhor, tirar a gente de lá. Então, assim, foi uma vida muito difícil para uma pessoa nos anos 70 vir para cá com tantos filhos e não ter lugar para ficar, porque o preconceito com muitos filhos, não conseguia. Ele tinha condições de pagar, mas ninguém alugava, né, com tantos filhos assim. Então, assim, aí teve essa infância, essa minha infância, assim, com muitos filhos, muita dificuldade. Então, para estudar foi muito difícil, a gente não tinha material. Os meus pais, eles não tinham condições a gente não tinha cadernos, lápis de cor, canetinha. Eu lembro que você, dentro da sala de aula, a minha infância, a minha educação, na sala de aula, você não tem para trocar comigo, então elas alegavam assim, a coleguinha que tinha aquelas canetinhas, minha mãe não pode, minha mãe não deixa emprestar. Mas elas trocavam entre elas, mas como eu era mais carente, não tinha, então eu ficava, nossa, era um sonho ter canetinha, né? Aquele lápis de cor, Faber-Castell, nem pensar. Então foi muito difícil a educação, foi uma luta.
Eu lembro que eu pensava que a minha mãe levava a gente num lugar lá, assim, que dava material, roupa, sapato. Não, a escola não dava, né? Na escola não dava. E para você pedir na secretaria e falar que aquele material da APM, aquilo classificava que você é pobre mesmo. Seu material é da PM. Então, eu não tinha coragem, eu era muito pequena. Eu tinha irmão que tinha coragem. Todo ano ele ia lá na secretaria. Ô, diretora, minha mãe tem 7 filhos e assim, eles não podem comprar livro para todo mundo, eu não tenho um caderno. E meu irmão chegava em casa com um monte de material. Mas só ele tinha essa coragem de peitar e conseguir receber, ficava feliz com o material doado pela PM. Mas a grande maioria, assim, nós, era muito difícil. Eu lembro que eu pensava que minha mãe levava a gente numa instituição religiosa que dava esses materiais, essas roupas. E conversando com a minha irmã mais velha, ela falou que não, que era ela. Só que ela era mais velha, mas ela só tinha 14 anos. E ela levava toda a escadinha nessa instituição, atravessava avenidas com nós, assim, perigoso pra caramba. E ela levava e a gente conseguia as coisas nessa instituição. Era bem bacana. Então a gente recebia sapato, material. Então, assim, eu nasci em 1970. Né? Eu posso não aparentar, mas eu tenho 46 anos. E eu estava falando que eu casei cedo, eu tenho 3 filhos, né? Atualmente não deu certo o meu casamento. A minha filha tem 28 anos, ela entrou na USP, formou letras na USP. O meu filho tem 20 e o mais novo tem 12. Então, assim, quando esse mais novo tinha 1 aninho, foi que eu entrei na faculdade, que eu consegui entrar na faculdade de pedagogia. Aí, assim, com muita luta. Quando eu casei, eu nem tinha terminado meus estudos. Aí voltei a estudar mesmo, minha filha pequenininha, voltei a estudar. Depois parei, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Não tinha. E a minha mãe, ela vendia café da manhã numa empresa. Ela falou, filha, vai lá fazer faculdade. Eu falei, mas eu não tenho condições de pagar. Ela falou, não, eu te ajudo. Então, assim, eu sou muito grata à minha mãe, pelo que ela fez. Então, assim, eu consegui, se hoje eu sou o que eu sou, graças a ela. Então, ela mesmo com pouco conhecimento, ela falou, não, vai, se você não conseguir pagar, eu te ajudo. E realmente ela me ajudou a pagar a faculdade, né, de educação. Aí eu fiz pedagogia, né, então, assim, eu me apaixonei pela área da educação. Eu me identifiquei, eu vi que eu poderia fazer diferente na sociedade, sabe? Transformar as pessoas, sabe? Você poder fazer diferente. Você não vai mudar o mundo, mas se você conseguir mudar uma vida, sabe? Como mesmo minha mãe não tendo conhecimento, mesmo tendo um ensino, ela conseguiu mudar a minha vida. Então, assim, eu sou apaixonada mesmo por essa área, de poder mudar a vida das pessoas, poder fazer. Você não pode mudar a sociedade, mas você pode mudar a sua vida e pode ser feliz. A minha adolescência foi... Bom, eu vivi naquele mundo ainda de ditadura, né? Patriarcal, né? Os homens... tipo, a criança não tem vontade, né? Você já vem daquela infância, você não é ouvida, você não tem gosto, você não opina. Você fica quieta, né? Fiquei quietinha. Então, eu vim dessa educação, que a gente não tinha vez, não tinha voz, né? Então, eram 5 irmãos homens, 3 mulheres e ainda eu, para piorar, a caçula. Então, assim, mais ainda reprimida. Porque o pai que manda, depois tem os irmãos para vigiar, você tem aqueles irmãos. E as minhas irmãs falam que eu casei para fugir, né? Sair de casa. Talvez sim.
Talvez, sim, lá no subconsciente, sim. Para ter um pouco de liberdade. Você pensa que vai ter, né? No casamento, mas só que não. Então, assim, de um modo geral, eu só me senti libertada mesmo na faculdade. Porque, assim, eu lembro que na minha educação, crescendo, fazendo ginásio, a minha mãe pecou também, né? Que os pais não são perfeitos. E eu acho que ela se redimiu quando eu fui fazer faculdade, ela me ajudou. Porque ela me comparava com meus outros irmãos e comparava com os amigos. Então, assim, eu achava que eu não tinha capacidade de... Eu falei, nossa, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir fazer a faculdade, não é pra mim. Eu não vou aprender. Então, assim, eu acreditava realmente que eu não tinha capacidade intelectual de nem fazer um colegial, sabe? Então, eu achei que eu ia fazer só até a oitava série, na época, e não ia conseguir fazer o ensino médio. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu fui fazer o ensino médio e eu fiz até um supletivo. Eu terminei no supletivo e depois de muitos anos que eu fui fazer. Eu fiz em 2000, eu entrei na faculdade em 2005. Meu filho tinha 1 aninho, ainda ele amamentava. Eu amamentava ele. E aí eu fui fazer faculdade. Mas assim, quando eu estava fazendo a faculdade, que na área da educação, que eu fui percebendo, pera lá, eu não sou tão... eu não tenho tanta dificuldade assim, não. Né? Eu fui me conhecendo. Então, você tem psicologia da educação, sociologia, e eu fui me identificando muito e me conhecendo, sabendo que eu era capaz. E fui fazendo realmente diferença na minha vida, na vida dos meus filhos, né? Eu acho que, na verdade, eu sempre fui uma educadora. Porque você criar uma filha, eu criei minha filha com as condições que eu tive, e que não era escola particular, eu não pude dar escola particular para minha filha, mas eu sempre falei para ela, você é capaz, você pode. E minha filha conseguia entrar na USP com uma nota de engenharia, ela entrou para fazer letras, assim, eu falava assim, não, eu devo ser diferente. E quando eu fui fazer faculdade, eu percebi que eu era capaz. Então, assim, muitas vezes eu vou ser reforçado isso. Nossa, mas essa menina é burra. Então, eu usava esse termo mesmo. Ah, ela não sabe, ela não aprende, não consegue. Então, assim, aquilo, você vai acreditando. Porque quando os pais falam, né, a criança absorve aquilo. Acredita realmente, eu não tenho capacidade. Então, eu fugi muito. Então, se não fosse, assim, o incentivo da minha mãe, falar, não, vai lá, você faz, a gente consegue, nós vamos pagar. Então, assim, eu pude perceber o quanto essa área de educação me fascina. Eu gosto do que eu faço. Então, eu lembro, quando eu terminei minha faculdade, eu fui fazer um estágio na diretoria de ensino de Itaquera. E fazendo estágio lá, as pessoas, eles mesmos me indicaram para trabalhar. Eu fui trabalhar de coordenadora pedagógica logo de cara. Fui trabalhar de coordenadora pedagógica em creches conveniada. Fui trabalhar em creche conveniada e eu fui, assim, cada vez mais fascinada pela área. A área pedagógica, a área de transformação mesmo. Aí eu trabalhei um tempo, depois eu fui para o Estado, falei, vou conhecer o Estado, né? Trabalhar no Estado como professora. E para você trabalhar no Estado, você tem que prestar uma prova, você tem que mostrar que você é capaz. Aí eu fui fazer essa prova, eu passei super bem, eu fui ser professora no Estado. Eu falei, bom, eu quero ser professora,
porque eu me estudei para isso. Até então eu estava trabalhando de coordenadora pedagógica. Depois eu fui ser professora no estado. Trabalhei no estado na educação integral. Poxa, é assustador. A escola integral ainda não é essa maravilha que eles tanto pregam, né? Não é. Pode ser que possa vir a ser. Então, mas assim, foi um laboratório. Falei, poxa, se eu conseguir ser uma boa professora aqui, eu consigo ser professora de qualquer pessoa. Então, assim, eu trabalhei um tempo de professora no estado. E aí eu falei, aí quando abri o concurso na prefeitura de São Paulo, aí eu comecei a estudar bastante, ler muito e prestei concurso na prefeitura de São Paulo. E aí eu passei e fiquei aguardando me chamarem, até que me chamaram, fui nomeada e tal. E faz mais de 3 anos, em abril fez 3 anos que eu entrei na prefeitura de São Paulo, né? E quando eu entrei na prefeitura, como eu já tinha passado em creche, fundamental, e na prefeitura faltava o quê? EMEI, pré, né, seria. E aí eu fui trabalhar na EMEI, aqui na prefeitura de São Paulo. Aí eu trabalho com os pequenos, é educação infantil também. Mas assim, eu trabalho nessa comunidade, aqui no Céu Azul da Cor do Mar, na EMEI daqui. E é bem peculiar, porque é um bairro assim, na verdade, de invasão. Então tem vários níveis de pessoas, as dificuldades são muito grandes. Quando eu vim trabalhar aqui era um momento muito difícil aqui da região. Estava tendo muitos protestos aqui na avenida. Mas assim, eu também já morei em lugares. Então assim, não me assusta. Trabalhar aqui não me assusta. Nunca senti vontade de sair daqui por causa da classe social, né? Do público daqui. Então assim, eu trabalho na educação infantil. E quando surgiu a oportunidade de fazer o curso Gênero Diversidade, foi bem bacana. Porque eu falei, poxa, vai me ajudar bastante na minha prática. E realmente fez muita diferença. Eu vi o quanto pode fazer diferença como educadora. Você vê que você é boa professora, mas você pode ser melhor. E você precisa estar atualizada. Você precisa sair da sua zona de conforto. Hoje eu sou concursada, então a tendência é você ficar um pouco acomodada. Mas não dá para ficar acomodada. Você tem que fazer a diferença, você tem que melhorar, você tem que estudar, você tem que abrir a sua cabeça. Para que, se você quer ser uma educadora transformadora, não dá para ser transformadora parada. Então, tem que estudar. Então, assim, eu me interessei muito, eu quis muito fazer o curso de Gênero de Diversidade e eu consegui, né, entrar. Eu sei que foi um grande desafio, que foi a primeira turma. Tudo quando está começando é tudo novo, tudo denso. Mas, assim, foi muito legal, porque eu estudando e na minha prática, na sala de aula, eu fui percebendo. E, assim, o quanto eu ajudava, sem querer, reforçar algumas coisas, né? Um exemplo, assim, que eu tive foi de um menininho. Ele chegou em mim e falou, professora, muito assim, ele estava chocado. Ele chegou em mim e falou, professora, eles me chamaram de mulherzinha. Aí eu já tinha estudado, já tinha lido textos assim, que falava disso. Eu falei, poxa vida, mulherzinha? E qual o problema de ser chamada de mulherzinha? Né? A professora é o quê? Mulher. Eu falei, sua mãe? Mulher.
E por que mulherzinha? Não tem problema. Mulher não é um bicho. Falei para ele. Criança de 4 anos. Olhei para ele. Falei, mulher é bicho? Que você não quer ser de jeito nenhum? E ele ficou assim, né? Com aquele olhar assim, por um momento ele refletiu. Poxa, é verdade. Minha mãe é mulher, minha professora é mulher. E assim, e se fosse em outro momento, eu teria feito uma mediação que reforçaria isso. E é verdade. Então, quantas vezes a gente, na nossa juventude, infância, e os homens, né? Mulher, né? Não, nossa, tá me chamando de mulher? Estou parecendo mulher? Parece que está realmente uma coisa pejorativa. Como se mulher fosse uma coisa pejorativa. Então, assim, essas coisas você vai refletindo. Mas, assim, não só na minha prática são essas coisas que eu fui percebendo. Poxa, eu tenho que melhorar, né? Agora, eu tenho que agir. Então, de que forma que eu posso agir sem que... E a criança, ela reflete, né? Ela vai refletir. Mas, assim, como pessoa, como mulher, também o curso fez diferença. Por exemplo, eu li um texto que falava sobre o quanto a gente é explorada. E eu falei, puxa vida, realmente, eu sou muito explorada. Então, você vê daquele pai, depois você passa os irmãos, o pai não tá, os irmãos, depois você passa pelo marido. E assim, eu me vi o meu filho chegando em mim falando, mas mãe, onde você vai? Que hora que você vai chegar? Eu falei, oi, pera lá, né? Então assim, por um momento eu falei, nossa, mas tanta gente vem te cobrar, te podar, sabe, pedir satisfação. Então aí vem aquele gênero de diversidade, aquele texto. E assim, o tempo todo a gente é explorada como mulher, entendeu? Então assim, não, tem que mudar. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar perto, a gente pode mudar a si, a gente pode mudar o outro que está próximo, a gente pode mudar a criança, sabe? Esses termos pejorativos com relação à mulher, né? O diferente, né? Então, assim, faz muita diferença na minha vida, na minha prática. Então, a gente vê como a gente, de alguma forma, nós mulheres reforçamos também essas coisas, né? Enfim, foi maravilhoso fazer esse curso, né? Sei o quanto, assim, por mais que a gente mude, mais que a gente melhore, a gente não está pronto. Eu não estou pronta, né? Eu acho que fez diferença, sim, mas parar, saber que a gente fala, já tá bom, não tá bom. A gente tem, como educadora, a gente tem que saber que a gente não dá para parar. Né? Como diz Paulo Freire, nós nunca vamos estar prontas. Temos muito ainda que galgar, que mudar. Então, assim, no dia a dia, teve outras experiências, assim, em sala de aula, né? Eu fiz, assim, um projeto, na época, concomitante com o curso, sabe, do toque, sabe, toque de cabelo, saber que nós somos diferentes, né? Mas podemos ser iguais. Não é porque o cabelo é diferente, porque o tom de pele, né? Também eu fiz o tom de pele. E bacana que eu cheguei a fazer até uma fotografia, uma foto com eles, deles colocar os bracinhos em cima da mesa e tirar uma foto de cima, né? E como essa foto ela é histórica, foi assim marcante, eles adoraram. E quem viu realmente achou bacana, não só o projeto do toque de cabelo, como tom de pele, né? Então assim, em sala de aula fala assim, a gente percebe, me empresta esse lápis de cor de pele? Tá, mas... Eu falo assim, então, mas e minha pele? Né? E a pele da Néria? É preta, professora. E a minha? Né? Então, vamos lá, tem chocolate, então tem vários tons de pele. Então, eu trabalhei isso para ele. Então, assim, não dá para classificar qual tom de pele, né? É uma diversidade, somos vários tons,
de pele. E é legal, eu expus essa foto, né, de vários tons de pele. Então, olha como nós somos diferentes, né? Coloquei do branquinho, foi mudando e ficou aquele arco-íris de pele, tons de pele, de bracinhos deles. Então, assim, é bem bacana. A gente sabe que temos muito que melhorar, temos muito para se fazer de transformação na educação. E como educadora, a gente pode fazer diferença. A partir de nós, para o outro, para o próximo, né? Então, assim, para mim foi excepcional o curso. Eu amei muito, eu gostei muito de fazer, sabe? Eu li, assim, com muita, realmente, atenção os textos, as produções e poder compartilhar, porque tem aquele momento que a gente pode compartilhar. Tem um momento do curso que a gente pode, que é o diário, né? Então eu achava bacana, porque eu poderia falar de mim. Eu falava de mim, falava das minhas experiências, da minha vida. Então o curso deu essa abertura, né? Essa abertura de a gente poder falar de nós, que é bacana. Eu não tenho como ser uma educadora separada de mim, do meu eu, de tudo da vida, de vivência que eu trouxe, desde a Bahia, desde a minha infância, da minha educação, sabe? Eu ainda peguei aquele sistema ainda de ditadura, de repressão, né? Das diretas já, né? Das mudanças. Então, assim, eu sou de uma fase que peguei grandes transformações, né? Então, assim, não dá para ser neutra. A gente não é neutra. Não dá. Ah, mas eu ensino dessa forma e pronto, vai ser sempre assim. Então, não é dessa forma. Então, assim, e a gente está sempre mudando. E o bacana é isso, é mudar. É saber que você pode mudar. Não estamos sempre iguais. Muda mesmo, a sociedade muda, as coisas mudam. Então, esse bairro era de muitos bolivianos, hoje você vê muitos africanos, pessoas oriundas da Angola. Então, a gente aprende com eles também, entendeu? Então, assim, eu tenho a oportunidade de sentar com a mãe da minha angolana e conversar com ela. Ver, assim, a dificuldade que ela tem em falar do português. O filho dela fala muito bem português, ele se comunica muito bem, mas ela tem muita dificuldade. Então, ela tenta falar da vida dela, de como que ela está, de como que ela chegou, como ela foi acolhida. Então, assim, eu quis saber como que ela está vivendo, de que forma ela veio, né? Ela é assistente social, ela foi assistente social lá na Angola. Então, ela veio com os filhos para cá, mas o marido não está, o marido está lá. E, assim, aquela visão que ela tem de... Eu tenho 3 filhas mulheres, mas eu quero ter um filho homem. Aí eu falei, tá tão difícil, você pensou bem, né? Porque tá difícil para os brasileiros, para as brasileiras. Será que não vai... Então, assim, não é bom refletir. Então, assim, ainda pensa que, como era Angola, poxa, o Brasil é um país legal pra caramba. Estou sendo bem acolhida, então ainda tem aquela visão que tudo é azul, e não é. A gente sabe que não é. Muito difícil. Então, o preconceito é muito forte, né? Então, as vagas, são poucas vagas de emprego. Quando tem, não é para os negros, não é para os brancos, vai ser para os brancos. Então, a gente tem que saber que é assim. E que a gente pode fazer um pouco diferente. Mesmo que seja para alertar, para refletir, levar ela à reflexão. Será que vale a pena você ter um filho? Ah, mas eu quero um filho homem. Mas será que vai mudar tanto a sua vida? Né? Porque antigamente as famílias achavam que o filho homem vai ser aquele camarada que vai crescer e vai trabalhar e vai me ajudar. Os pais achavam que ele ia ajudar. Mas não é bem assim. Não, os filhos não são mais assim. Você não vai ter esse retorno. Não, né? Não é assim. Então, a gente sabe o quanto é diferente, né? A gente ter tempo
nessa sociedade, entendeu? Então, é isso, foi bem bacana esse curso, na minha prática, na minha vida. Eu confesso que posso dizer que eu sou uma pessoa diferente hoje, né? Que quebrei algumas coisas que estavam postas, né? Que eu posso, a minha prática é um pouco diferente. E assim, mesmo com as educadoras, com as professoras, a gente sente uma resistência, né? Sente uma resistência. É complicado mudar as cabeças. Você tem que buscar essa transformação, né? Não é imposta. A gente busca ser diferente, busca por que eu tenho que mudar. E imposto, tudo que é imposto não é bacana. Então, assim, eu percebo que a minha prática é um pouco diferente de algumas amigas. Na minha escola, na minha EMEI, nós fizemos em 4 pessoas. De educadora, só eu. De estar na sala de aula, foi só eu. Os outros que fizeram o curso de Gênero e Diversidade são 2 ATS, que são tipo aqueles inspetores, né? Os antigos inspetores, os ATS. E uma secretária que trabalha na secretaria com papéis, entendeu? Então, assim, de educadora mesmo sou eu. Então, eu compartilhava com elas na sala de aula os projetos, das vivências, porque elas não estão diretamente com crianças, né? E sim eu. Então, assim, infelizmente, as cabeças precisam mudar. A cabeça de educadores também precisa mudar. Né? Saber que a gente precisa buscar essa transformação, buscar atualizar, né? Nos cursos, nas oportunidades que tem. Né? Será que sempre a gente vai ter oportunidade de cursos? Será que o sistema que está aí, essas mudanças dos sistemas, os governos, vai incentivar ainda essa transformação? Então, assim, eu falo, poxa, eu vou fazer, porque eu não sei o dia de amanhã se vai ter ainda esses cursos, né? Na área da educação, né? E sempre quando tiver, eu faço mesmo, eu busco, porque não dá para ser massa de manipulação, né? Do sistema que está aí. Então a gente tem que se puder melhorar, melhorar mesmo. Eu diria assim que vale a pena ser melhor, vale a pena buscar, vale a pena poder fazer diferença na sociedade. Não achar que está tudo bom. Isso é uma coisa assim que me angustia, achar que está bom do jeito que está. E eu acho assim, sempre questionar. A vida é questionar mesmo. A gente tem que questionar. Então, assim, como educadora, aceitar o que está aí, achar que está bom, é complicado. Então, assim, como pessoa, como cidadã, saber assim, a gente tem que buscar melhorar cada dia, como mãe, como cidadã, como pai, como filho, como uma filha, saber assim, o que eu posso fazer porque eu estou aqui e o que eu posso fazer para melhorar esse mundo, né? Então, assim, refletir, não aceitar o que está pronto, o que está imposto para a gente. Mas o que está imposto eu vou questionar, por que é assim? Né? Então, assim, buscar. E está aí, as informações estão aí, e a gente tem mais é que ir atrás mesmo. E duvidar e questionar e ir na fonte. Né? Saber, assim, para ser melhor. A gente pode ser melhor e fazer melhor. E fazer uma sociedade melhor. Né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu gostaria. De parabenizar o curso do Gênero e Diversidade. Para mim foi muito bom.
sabe? Porque realmente eu pude falar de mim, eu pude... E é um curso diferente, né? Porque qual o curso que quer saber de você? Quem é você, né? Porque quando você entra na faculdade, não, você não acha nada. Né? É assim, você não acha nada. Quando você nasceu, o mundo já estava rolando há muito tempo, né? Platão, tudo, e eu falei, quem sou eu? Então, assim, você não é nada. Você criou, né? Você fundou alguma ciência, você fez alguma tese, você criou alguma tese, você defendeu algo? Não. Então, no curso de diversidade, eu achei diferente, porque eu pude falar de mim. Eu sou, sim, uma pessoa que influencia a outra, porque você pode não ser nada. Eu não sou educadora. Quem deve estar me ouvindo esse depoimento fala assim, mas ela é educadora. Não, mas você pode ser uma mãe, você pode ser um filho, uma filha. Você é, sim, diferente, você pode fazer diferença. Você pode transformar. Poxa, né? Eu vim de uma família de imigrantes, né? Que veio lá da Bahia, com um monte de filhos, e sem perspectiva nenhuma, morei na favela, né, sem perspectiva. Meu pai tinha um barzinho para sustentar a gente, um botequinho. Então, assim, a gente foi criado com toda a dificuldade, mas você pode fazer diferença. Não importa onde você está, pode fazer diferença. Você pode ir numa biblioteca, pegar um livro, aquele curso que você viu online, faça. Aquele curso que você viu, concorre a ele para fazer. Vale a pena aproveitar as oportunidades. Quando se tem, agarrar. Porque a gente pode ser, né, transformador da nossa própria vida. E quando tem oportunidade, agarrar. Então, assim, eu espero que quem está ouvindo, vendo esse meu singelo depoimento, levar assim a reflexão, pensar que você pode ser diferente, que você pode melhorar, né? Não importa onde você esteja, com as suas condições, é acreditar, né? A gente precisa de um mundo mais positivo, mais feliz, né? E fazer um Brasil melhor.